noite, graça e paz. Então, gente, eu quero aqui dar continuidade, né? No último vídeo eu falei sobre aquele texto de 2 Tessalonicenses 2:6, né? Eu venho falando só sobre esse texto, na verdade, o capítulo todo, e eu quero dar continuidade hoje falando sobre quem o detém, né? O versículo 6 fala assim: e agora sabeis o que o detém. Quer dizer, quem detém o anticristo. E eu disse no último vídeo, né, resumindo aqui, aquela questão de que o anticristo ele tem um momento, ele tem uma ocasião própria. Como o próprio texto diz ao final do versículo 6, ele fala que ele tem uma ocasião própria, um momento exato para vir. E sabendo disso, eu disse para vocês que quem era detido era o anticristo, né? Mas a questão é assim: e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria, né? Quer dizer, ele vai ser revelado no momento certo. Mas quem o detém? Agora a pergunta: quem detém o anticristo, né? Existem algumas visões escatológicas que falam o seguinte, que quem detém o anticristo é a igreja, é a presença da igreja. E a partir dessa ideia, eles pensam sobre o arrebatamento secreto, né? Dizem, falam do arrebatamento secreto. Eu quero te dizer que eu não acredito nisso, porque, como eu disse em outros vídeos, só pela leitura desse texto a gente vê que não existe um arrebatamento secreto, né? Uma leitura simples desse texto a gente pode perceber que não existe um arrebatamento secreto, que deixa bem claro que o anticristo, que Jesus Cristo, só virá depois do aparecimento do anticristo, né? Vocês podem ler isso, a gente pode, só se você tiver uma Bíblia aí, você volta no versículo 3 e olha isso aqui, ó. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá. Isto o quê? A vinda de Jesus. Isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, quem detém o anticristo? Não é a vinda secreta de Jesus e nem a presença da igreja aqui na terra. É muito claro que Jesus só virá aqui, não tem uma terceira vinda, né? Uma segunda que seria o arrebatamento secreto e depois uma terceira que seria a vinda definitiva. Não é isso. Ele está falando de apenas uma vinda, né? Jesus virá, pronto. Ele não está tentando. A gente depois vai pegar o texto de 1 Tessalonicenses 5, que fala sobre o arrebatamento secreto. Depois em outro vídeo eu vou falar sobre isso. Mas aqui é muito claro. Jesus só vem depois do aparecimento do anticristo. Então, a pergunta é: quem detém o anticristo? Quem detém o anticristo? A base do pensamento de Paulo, a gente tem que entender é a seguinte, é que a base do pensamento de Paulo é Daniel. Eu não sei ao certo confirmar, mas eu acho que Paulo não é contemporâneo a Apocalipse, né? Eu não sei se Paulo, nunca vi nenhuma informação se Paulo chegou a ter contato com Apocalipse, mas a clareza que você tem que ter, da mesma forma que se você for pegar o sermão profético, qual que é a base de Jesus para a escatologia? É Daniel. Qual que é a base de Paulo para a escatologia? É Daniel. E da mesma forma, qual que é a base de João para escrever Apocalipse? Por mais que tenha sido uma visão, né? Mas não vai ser uma visão aleatória, entendeu? Vai ser uma visão ligada a fatos já que já vem acontecendo. Qual que é a base de João? Daniel. Então a gente precisa entender Daniel. E de um modo bem claro, Daniel deixa bem claro que o anticristo, se você for lá no capítulo 10, no capítulo 9, no capítulo 8, no capítulo 7, e eu acho que, eu não me lembro agora se é o capítulo 4 ou 5,
que o rei tem uma visão também dos impérios que vão surgir na Terra. Então você vai ver que todas as visões giram em torno disso, de reinos, de impérios que vão surgir na Terra, né? Então, quais são os impérios que Daniel, nas visões, todas as visões que tem lá, Império Babilônico, que era o qual império, em um momento, era o qual que Daniel estava, o Império Medo-Persa. Tem outras visões que Daniel, quando as tem, ele as tem já no Império Medo-Persa. Aí você, depois do Império Medo-Persa, você tem o grego, você tem o Império Romano. Então, em nenhum momento lá ele fala da igreja sendo retirada, igual no capítulo 10, que ele já fala mais do fim, já fala já da vinda da vinda de Jesus Cristo, né? Ele usa lá a figura do Antíoco Epifânio como o anticristo, né? E faz um paralelo, né? Tem um paralelo lá. Mas a questão é que se você pega, para você entender escatologia, você tem que ter como base Daniel. Você não pode ir simplesmente para os textos escatológicos no Novo Testamento sem entender Daniel. E é muito claro que os impérios, a manifestação desses impérios, o tempo que esses impérios, ou reis ou imperadores, no caso, vinham sobre a terra, né? Estavam sobre a terra, era esses os fatos que eles ficavam observando. Como judeus, era isso que eles ficavam observando. Então, e agora sabeis o que o detém? Quer dizer, quem detém o anticristo é porque os reinos, os imperadores ainda não caíram, né? Ainda não chegou a ocasião própria do anticristo, é porque ainda tem reinos, ainda tem imperadores. No caso aqui você é um pouco mais complexo, mas tem a questão do Império Romano, a continuidade do Império Romano. A gente tem que entender muito claro qual que é a continuidade do Império Romano, se o Império Romano ele continua na União Europeia ou se ele vai se manifestar através do islamismo, né? São as duas vertentes mais fortes e com mais evidências, né? Então, o anticristo provavelmente vai vir de um desses dois lados, União Europeia ou a islamismo, porque os dois estão em regiões que, historicamente falando, dão continuidade ao Império Romano, né, de uma certa maneira, não literalmente, né? Nós não temos o Império Romano lá, isso é claro, mas você tem a raiz, você tem a essência daquilo que foi um dia, entende? Então, alguns dizem do Império Bizantino. O Império Bizantino é a região hoje ocupada pelos islâmicos, né? Então, sim. E agora sabeis o que o detém. E mais uma coisa, uma informação que é muito importante aqui é que a carta ela não podia ser declaradamente falando contra o Império Romano, né? E agora sabeis o que o detém. Quer dizer, quando eu estava com vocês, eu falei para vocês, né? Eu falei para vocês o que impedia o anticristo de se manifestar. Né? E vocês sabem o que é. Quer dizer, eu não posso falar para vocês abertamente nessa carta, porque pensa comigo, quem estiver levando essa carta pelas estradas, um soldado romano parasse e visse uma declaração dessa falando que o anticristo, né, que falando alguma coisa contra o Império Romano, citando o Império Romano, não poderia dar algum problema? Então ele não fala abertamente por causa disso. Mas vocês têm que entender isso. É que muito claro lá, vocês lembram os 10 chifres, depois os 3 chifres, então sim, tem a ver com governos, tem a ver com autoridades, entendeu? Tem a ver com aquilo que já está estabelecido. O anticristo ele não vai vir do nada, ele não vai ser simplesmente um homem, mas vai ser um homem que vende alguma coisa, entendeu? E ele vai tomando poderes, ele vai se elevando. Vamos dizer que aparentemente ele vai parecer um homem normal, mas depois ele vai se manifestando o que ele é, né? Mas a ideia aqui é essa. Agora sabeis o que o detém, quer dizer, não chegou o tempo ainda do anticristo. Por quê? Porque ainda existem
outros governos que precisam ir tomando esse poder, até que vá construindo o tempo, vá construindo a ocasião, própria para a manifestação do anticristo. É isso que a gente tem que entender. E tem tudo a ver com aquilo que Daniel falou, né, sobre os impérios que iam surgindo. Mas é isso, gente. Né? Eu vou, em outros vídeos, talvez, falar um pouco mais sobre isso. Né? E depois eu vou também falar aqui sobre o versículo 7 e o versículo 8, né, que também continua nesse assunto. Tentar clarear mais ainda um pouco isso, né? Mas é isso, né? Deus abençoe vocês. Um abraço, fiquem com Deus.